Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Piranha 2, Assassinas Voadoras e Nerd Avatar. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz Nutella de hoje. Piranha 2, Assassinas Voadoras foi o primeiro filme que o diretor James Cameron dirigiu em sua carreira. E Avatar é o mais recente do ano de 2009. Eis a maior prova que sim, é possível evoluir na vida, não é mesmo? E o assunto de hoje é um compiladaço de notícias envolvendo o Homem-Aranha. Vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Olha, eu sei que tá ficando repetitivo ficar falando de Homem-Aranha, mas, gente, é o meu super-herói favorito. O filme estreia semana que vem. Então tá saindo um monte de notícia. Ninguém confirma o que a gente quer que seja confirmado, mas a gente sabe que vai acontecer, porque se não acontecer vai ter guerra. Inclusive, gente, se vocês forem assistir o Homem-Aranha na estreia ou na pré-estreia, levem um escudo, porque se não aparecer Homem-Aranha, Tobey Maguire, Andrew Garfield naquele filme, vai ter morte. Ou pior, se aparecer 3 Tom Holland, aí vai ter agressão. Vixe, vai ser tenso. Enfim, mas o que James Cameron tem a ver com o Homem-Aranha? Caso vocês não saibam, nosso querido James Cameron, diretor do maior filme da história do cinema em termos de bilheteria, e sim, voltou a ser o maior de todos, porque reestreou na China e ultrapassou Vingadores Ultimato. Ele quase dirigiu um filme do Homem-Aranha na década de 90. Olha aí. Sim, e agora ele deu uma entrevista, né? Perguntaram pra ele sobre o Homem-Aranha em particular, porque afinal de contas é o ano do Homem-Aranha. E perguntaram pra ele como seria o filme dele, né? Qual seria a abordagem, o que ele faria. E James Cameron disse o seguinte: eu queria fazer algo que tivesse uma espécie de realidade. Super-heróis em geral sempre pareceram meio fantasiosos para mim. E eu queria fazer algo que teria sido mais no estilo de Exterminador do Futuro e Aliens, que você identifica na realidade imediatamente. Então você está em um mundo real, não em alguma Gotham City mítica, ou Superman e o planeta diário e todo esse tipo de coisa, onde sempre parecia muito metafórico como um conto de fadas. Eu queria que fosse Nova York. Temos neve, um cara é mordido por uma aranha, ele se transforma em um garoto com esses poderes e tem essa fantasia do Homem-Aranha. Ele faz esse traje e o traje é terrível, então ele tem que melhorar o traje, já que seu grande problema é o maldito traje. Coisas comuns desse tipo. Eu queria fundamentá-lo na realidade e fundamentá-lo numa experiência humana universal. Olha, seria uma nova abordagem, porém, não sei se seria muito Homem-Aranha, né? Eu discordo veementemente de você. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele é um menino. Sim, o Homem-Aranha, isso eu sei. ele é o garoto comum. Tipo, já vazou o roteiro do James Cameron, né? Tá. Dos anos 90. Eu já li algumas páginas, eu li as primeiras páginas há alguns anos. Sabe qual seria o primeiro frame do filme? Sabe qual seria a primeira cena de abertura? Peter Parker se olhando no espelho e espremendo uma espinha. Da hora. Isso é muito adolescente. Exatamente, o filme ia abrir com isso. E eu gostei de que nessa entrevista ele falou que ele ia deixar claro que é Nova York, que é uma Nova York real, uma Nova York que tem neve, uma Nova York cheia de problemas, entendeu? E que, tipo, o maior problema dele seria o traje, porque o traje dele é uma bosta. Tipo, Sim. Ele é um garoto que não sabe costurar. Então Isso. eu acho que, por exemplo, aquele traje realista, super hiper cinematográfico do Tobey Maguire, por exemplo, não aconteceria. Talvez o filme inteiro seria o Homem-Aranha com um traje comum, sabe? Sim, aliás, isso é uma coisa, eu assisti exatamente ontem, o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, e é uma virada muito louca. Ele tá primeiro com aquela roupa, né, que é feita, que parece com moletom, né, que ele improvisou. Isso. E ele tem um desenho que ele fez, né, do traje. E o corte é justamente esse, ele tem aquele moletom, ele pega o desenho, ele olha o desenho, quando corta pra rua ele já tá com aquela roupa. Daí você fala, ok, como que ele fez isso? Então, eu vou ser honesto, eu prefiro
não ter explicação de como ele fez do que explicar. Vou dar um exemplo. No Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, tem o passo a passo de como ele fez a primeira roupa dele. Aí ele mostra ele se inspirando, ele se inspira nas pessoas que andam no trenó, porque eles usam colã, sabe? Mostra ele, tipo, fazendo o símbolo da aranha, né? Ele pega o símbolo da aranha, ele faz com um negócio lá que eu não sei o que. Aí mostra um pouco, né, fase a fase, aí de repente corta o uniforme e tá pronto. Aí a gente olha o que ele tava fazendo e olha pro uniforme pronto e fala, como ele foi daquilo pra isso? Não sei. Não fez sentido nenhum. Eu prefiro não ter explicação do que ter uma explicação mal contada como foi do Andrew Garfield. Eu imagino que, tipo, o melhor jeito de você fazer é você como se você estivesse pedindo pra alguém, falar assim, olha, eu gostaria de uma roupa, fantasia, tal, não sei o que lá, por telefone, sem aparecer a pessoa. Não, mas não dá pra fazer isso. A ideia é diferente do Peter Parker do Tom Holland, que tem ali a tecnologia Stark pra fazer o uniforme pra ele. Então, a maior vantagem do MCU é que eles podem justificar que, é o Tony Stark, é a SHIELD, é sempre uma grande organização que ajuda, que cuida do uniforme. Então a gente não questiona como o uniforme é feito, porque a gente sabe que quem foi o responsável é alguém com dinheiro. Então beleza. No caso do Homem-Aranha, não dá pra fazer um uniforme tosco no cinema, sabe? Porque se fosse pra ser realista, era pro Homem-Aranha usar aquele proto-uniforme em todos os filmes. Tipo, era pro uniforme do Tobey Maguire ser o primeirão mesmo, era pro uniforme do Andrew Garfield ser o primeiro que ele faz também, que ele faz um antes do oficial, era pro uniforme do Tom Holland ser aquele moletom, sabe? Sim. Só que visualmente não é interessante. Mas se fosse seguir a realidade, seria assim. Ou então era pra ser tipo um cosplay. Igual, uma coisa que eu acho legal que o Alex Ross faz, é que se você pegar os super-heróis do Alex Ross, todos parecem que estão realmente fantasiados, como se eles estivessem indo pra uma festa fantasia, sabe? São uniformes toscos. Sim. Enfim, desabafo. Então, tipo, eu compreendo esse momento do Tobey Maguire de ter um corte do nada e o uniforme ficar fodão. Não é uma explicação que eu faço questão. Mas, indo pro que o James Cameron disse, cara, faz sentido a maior treta do Peter Parker se ele tentar melhorar um uniforme que ficou uma bosta. Tanto que ele fala nesse trechinho que eu vou repetir. E o Peter Parker, ele faz esse traje e é terrível. Então ele tem que melhorar o traje, já que seu grande problema do filme é o maldito traje. Tipo, é o problema comum do adolescente comum que quer ficar maneiro com a roupa de super-herói que ele fez. Sim. Então eu gosto disso. Então esse lance do James Cameron querer trazer pra realidade o personagem faz sentido e condiz com o Homem-Aranha. Eu tenho muita curiosidade de ver como seria esse filme do James Cameron. Eu não acho que seria algo tão fiel aos quadrinhos. Ele mesmo disse que não faria algo tão fiel aos quadrinhos, muito mais ao conceito do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho curiosidade, pô. É o James Cameron, o cara que fez Avatar, que fez Titanic. Eu só acho bizarro porque ele queria o Leonardo DiCaprio como Peter Parker. Como é que é? Então, pra mim, é o completo oposto do zoado da escola, entendeu? Assim, é o completo oposto mesmo. Vamos pegar o maior galã que temos na história do cinema, ainda mais na década de 90, que ele era queridinho por todos, e colocar como Homem-Aranha não faz sentido. Não, e outra, por mais novo que ele fosse na década de 90, ele não tinha idade pra ser um adolescente. Não, nem o Tobey Maguire. É verdade. Entendeu? O Tobey Maguire tá com quase 30. É, tem essa também, tem isso. São os falsos jovens, né? Querendo ou não, o primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, ele respira final dos anos 90 e início dos anos 2000. Respira. Você viu, você percebe isso. O jeito que eles tratam a escola é um jeito muito final dos anos 90, anos 2000, dos filmes daquela época, que são pessoas de 30 anos de idade interpretando um personagem de 17. Entendeu? Então é algo que era comum para aquela época. Então eu não estranharia um Leonardo DiCaprio interpretando um adolescente, ainda mais nos anos 90. Mas continuando falando do Homem-Aranha, tá? Continuando falando do Homem-Aranha, o Tom Holland realmente está firme e forte em não dar spoilers do filme, porque olha só o que ele falou na entrevista. Eu adoraria fazer um filme com Andrew Garfield e Tobey Maguire, sabe? Seria interessante fazer um filme com eles. Puta que pariu, que filha da puta. Você já fez, a gente sabe, não negue, garoto, não negue. Mas ele disse o seguinte: eu sou amigo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Na verdade, eu, a Zendaya e o Jacob esbarramos com o Tobey outro dia em um restaurante. E afinal de contas, né? Eu, Tobey e Andrew
somos as únicas 3 pessoas que interpretaram esse personagem na tela grande. Então, existe uma espécie de afiliação entre nós. Isso faz sentido? Você sabe a palavra que eu estou tentando dizer? Há uma espécie de vínculo entre nós. Então, quando nos vemos, é quase como se fôssemos irmãos que há muito tempo não se encontravam. Eu recentemente vi Andrew Garfield outro dia em uma festa em Los Angeles e foi muito bom também. Eu adoraria compartilhar a tela com eles em algum momento. Infelizmente acho que nunca poderemos usar os uniformes juntos, mas seria bom fazer um filme juntos. Vocês já usaram, vocês já fizeram esse filme. Vai estrear semana que vem. Sabe o que é pior, né? Imagina que o filme estreia, realmente não tem os 3 juntos. Aí a gente vai falar o quê? Tá, eles estão avisando a gente desde o início que eles não estão lá. Aí não pode nem falar que eles mentiram pra nós. Não entendeu? Se eles não estiverem lá. É uma via sem mão dupla, porque eles ficam falando, não estamos, não tá, não fizemos, não sei o que, não. E no final a gente sabe que eles vão estar. Então o que vai acontecer? Quando voltarem, falar assim, e aí, vai continuar mentindo que vocês não estão, mesmo depois de já estar no cinema? Porque, cara, eu entendo o papel deles, de que a Marvel falou, não é pra falar, a Sony falou, não é pra falar, e eles estão fazendo o que tá no contrato. Exato. Mas é muito chato, né? Porque você fica se passando por um puta do mentiroso. Pelo menos o que a gente acredita, né? A gente tem fé e esperança que eles estão mentindo. Fé e esperança. O Andrew Garfield até respondeu em uma entrevista recente, coitado do Andrew Garfield, eu realmente tenho muita dó dele. Ele respondeu uma pergunta mais uma vez sobre Homem-Aranha e ele falou, gente, eu não quero mais responder essas perguntas. Eu já sei o que vai acontecer no final. Tudo que eu falar, as pessoas vão dizer que eu tô mentindo. Então, no final das contas, vocês vão ter que esperar o filme sair. Aí, se eu estiver no filme, vocês vão falar, haha, eu sabia. E se eu não estiver no filme, as pessoas que acreditaram em mim, na minha fala, vão fazer a mesma coisa. Haha, eu sabia que ele não estava. Então, no final das contas, espera o filme sair e para de me fazer essa pergunta. Foi o que o Andrew Garfield falou. O nome disso é já estou puto de ter que ficar mentindo e ficar escondendo essa porra, então não me enche o saco mais. Exatamente. E pra finalizar as notícias do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né, o Tom Holland comentou sobre uma possível trama que eles quase usaram pra continuação. E ele afirmou que Kraven, o Caçador, quase foi o vilão do filme. Olha! Ele disse o seguinte, por muito tempo teria um filme com Kraven o Caçador sendo o vilão. E a ideia é que fosse esse terceiro, porque as coisas não estavam dando certo e todo tipo de coisas diferentes. E o John Watts me apresentou a ideia e na verdade foi muito legal. Eu não quero falar muito sobre isso porque vai que esse filme acabe acontecendo, né? Mas foi divertido imaginar. Legal, e lembrando que vai ter um filme solo do Kraven o Caçador e o ator Aaron Taylor Johnson, né, vai interpretar o Kraven. Relembrando que Aaron Taylor Johnson no MCU é o Pietro, né, é o Pietro Maximoff, né, o Mercúrio, irmão da Wanda Maximoff. Então já tá ficando cada vez mais maluca aí essas conexões entre os atores, entre os personagens, porque se esse Kraven eventualmente se tornar vilão do Homem-Aranha do Tom Holland, vai ser o mesmo ator que interpretou o Mercúrio no MCU. Engraçado e bizarro, porém, ainda assim, quero muito ver todo este Aranhaverso live action que a Sony e a Disney / Marvel estão criando. E uma pequena curiosidade que eu achei legal, agora pra finalizar de vez, o Tom Holland disse que o John Watts, em determinadas cenas, ele emulou o estilo de direção do Sam Raimi. Que uma das características do Sam Raimi, especialmente na trilogia que ele fez do Homem-Aranha, é dar uns zooms muito rápido e voltar. Ele foca no rosto do personagem e volta rápido. Não sei se você notou isso, especialmente no primeiro filme do Homem-Aranha. E que ele falou que em determinadas cenas na qual o John Watts se utilizava do universo do Sam Raimi, com o Dr. Octopus, do Duende Verde, ele tava dando esses zooms rápidos e voltando pra simular o estilo de direção do Sam Raimi. Então achei isso muito maneiro, descobrir que o John Watts meio que tentou emular, né, esse estilo, porque querendo ou não, os personagens do Sam Raimi estarão lá. Sim. Então eu gosto disso até pra diferenciar visualmente. Muito bom, muito bom.
Cara, que legal, a empolgação tá a mil, tá todo mundo mega ansioso pra esse filme. Agora é aguardar pra ver o que a gente tanto quer ver na tela, se vai ter tudo isso e como será esse novo multiverso agora realmente sendo escancarado num nível que a gente sempre sonhou. Quanto tempo que a gente fala de juntar os 3 Homem-Aranhas no mesmo filme. Empolgação é que não falta. Bom, agora, antes de terminar aqui o podcast, tem as manchetes do dia. Uma das líderes da franquia 007 na MGM, Barbara Broccoli, revelou que a próxima interação, do 007, do James Bond, manterá a tradição e vai ser interpretado por um ator homem e britânico. Porém, ela disse que qualquer etnia está aberta a possibilidades. Artista da DC e Marvel, Jorge Pérez, revela câncer e diz ter entre 6 meses a 1 ano de vida. Jorge Pérez é um dos mais importantes quadrinistas da indústria, tendo ajudado a reformular personagens como Jovens Titãs, Mulher Maravilha, Vingadores. Mas o seu trabalho mais conhecido é, sem dúvida alguma, a HQ Crise nas Infinitas Terras. O jornalista Casey Walsh declarou que a série da Mulher Hulk deve contar com uma espécie de participação de Kevin Feige. Ele explicou que, como a série vai quebrar a 4ª parede, a personagem Jennifer Walters vai olhar constantemente para a câmera e falará diretamente com Kevin Feige, que isso faz parte do conceito. Disney pode resgatar Y, o Último Homem, ou através do Hulu ou do próprio Disney Plus. Outra brasileira foi uma das finalistas para interpretar a Supergirl no filme do Flash. Além de Bruna Marquezine ter revelado que fez testes para a Supergirl, agora quem revelou foi a atriz Isis Valverde. Ela disse que também fez testes para interpretar a Supergirl. Porém, no final das contas, não foi nenhuma brasileira que conseguiu o papel. Corey Stoll, que interpretou o Jaqueta Amarela no primeiro filme do Homem-Formiga, pode acabar interpretando MODOK no terceiro filme do personagem. Como isso aconteceria? Ninguém faz ideia. J.K. Simmons afirmou que ficou de coração partido quando Homem-Aranha 4, que também seria dirigido por Sam Raimi, foi cancelado. E afirmou que ficou muito feliz quando recebeu a ligação da Marvel Studios chamando ele para interpretar o J. Jonah Jameson novamente. E ele afirmou que dessa vez Jameson é o mesmo fanfarrão de sempre, porém, ao invés de dirigir um jornal, agora ele dirige o império de mídia. Chloe Grace Moretz diz que só retornaria para um possível Kick-Ass 3 se o filme fosse perfeito. Ela também afirmou que adoraria explorar uma versão adulta da Hit Girl. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que ouve a gente em todas as plataformas aí de podcasts, né? Se você ouve a gente pela Aurelo, pelo Spotify, pelo YouTube ou o seu agregador de podcast preferido, obrigado por seguir a gente em uma dessas plataformas. Muito legal você tá sempre junto com a gente aqui, ouvindo cada episódio novo. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Além dos episódios, você pode mandar sua dica, dúvida, sugestão, crítica, tanto na @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Divulgue o Nerd Raiz Nerd Nutella pras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Vai lá, espalha o nosso podcast pra todo mundo. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.